Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui. Estamos aqui hoje com mais uma aulinha de eletrodinâmica. Vamos falar hoje sobre o assunto potência elétrica e energia elétrica, tá? Espero que vocês acompanhem aí com calma, com tranquilidade, façam as anotações necessárias para depois a gente ter resoluções de exercício, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Bom, o que é potência elétrica e o que é energia elétrica, né? Primeiro a gente vai dizer o seguinte, que nessa aula nós vamos relacionar o trabalho das forças elétricas, tá? Que são realizadas sobre os portadores de carga, e a variação da energia potencial elétrica num aparelho que esteja inserido no circuito elétrico. Então, na verdade, o que a gente vai fazer aqui é trabalhar com a ideia da eletricidade. Então, quando eu falo em eletricidade, eu estou movimentando as cargas de forma ordenada, que a gente viu na aula passada, relacionada à corrente elétrica, e, a partir daí, trabalhar com a ideia das forças elétricas atuando em cada uma dos portadores de carga e essas forças produzindo uma variação da energia potencial elétrica, isso movimentando no aparelho. Isso vai fazer com que o aparelho funcione dentro de um circuito elétrico. Então, basicamente, o que a gente vai falar aqui é, primeiro, da movimentação de cargas dentro de um campo elétrico. Então, eu vou relembrar a aula relacionada a campo elétrico uniforme. Bom, lá no campo elétrico uniforme, o que a gente tem? Estabelecido geralmente por duas placas planas metálicas que estão dispostas paralelamente e são carregadas, uma positivamente e uma negativamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar duas placas, vou colocar as duas placas planas paralelas, vou carregar uma positivamente, uma negativamente e vou pôr uma de frente para a outra. Quando eu fizer isso, eu vou criar uma situação onde eu vou ter um campo elétrico que vai ser uniforme estabelecido no centro dessas placas. Então vamos ficar de acordo com isso aqui, ó. Esse campo elétrico E, ele tem um módulo, uma direção e um sentido definido. No caso do desenho, ele vai estar horizontal, não é isso? Apontando para a direita e o módulo E, tá bom? Bom, o que vai acontecer? A gente sabe que, já visto também lá na parte de eletrostática, que existem as linhas que são linhas equipotenciais. O que são linhas equipotenciais? São linhas onde sobre essas linhas, qualquer ponto que eu escolher, ponto A, ponto D, ponto F, ponto G, sobre a mesma linha, por exemplo, o ponto A e o ponto D, eu vou ter o mesmo potencial, tanto VA quanto o potencial VD. Por quê? Porque ele está sobre uma mesma zona de influência, a mesma distância, tanto da placa positiva quanto da placa negativa. Então, o que eu vou dizer é que aqui, nessa linha que está vertical, eu tenho uma equipotencial com valor VA. E, mais à frente, um valor VB. O detalhe aqui é que o meu VA, né, vai ser maior do que o meu VB. Por que ele é maior? Porque ele está mais próximo da placa positiva. Quem está mais próximo da placa positiva sempre tem o maior potencial associado ao ponto que a gente estiver analisando. Então, se eu olho para o F e para o G, os dois pontos vão ter o mesmo potencial, que eu vou chamar de potencial VB, tá bom? E aí o que acontece é que se eu colocar uma carga positiva dentro aqui do meu campo elétrico uniforme, a gente sabe que num campo elétrico uniforme, a tendência das cargas positivas é sempre caminharem a favor das linhas de campo elétrico. Então, eu vou ter o trânsito dessa partícula positiva no sentido da placa positiva para a placa negativa. Isso de modo espontâneo, tá? E aí eu vou ter também uma carga negativa, um elétron, por exemplo, colocado aqui dentro, que aí vai fazer a movimentação contrária às linhas de campo elétrico. Então, sempre que eu tenho uma carga positiva, ela transita a favor das linhas de campo elétrico. Uma carga negativa transita contrário às linhas de campo elétrico ou às linhas de força estabelecidas a partir desse conjunto aí. Lembrando que para um campo elétrico ser uniforme, as linhas têm que ser paralelas e igualmente espaçadas, que é o que está acontecendo aqui nesse campo elétrico, nessas linhas tracejadas em azul, tá? Bom, então, espontaneamente, a carga positiva ela tende a andar para a direita nesse caso, ou seja, buscando a placa negativa. E espontaneamente, a carga negativa tende a procurar a placa positiva. E aí, se a gente pega uma bateria para poder avaliar, essa bateria ela vai ter um polo positivo e um polo negativo. E aí o trânsito de elétrons vai se dar, vamos imaginar aqui, ó, que essa seja positiva e essa seja negativa. Então os elétrons eles vão sair do polo negativo e vão caminhar a favor de buscar o polo positivo.
Então aqui se eu colocar um aparelho elétrico aqui entre os polos, eu vou ter a movimentação ordenada de elétrons por esses polos e, consequentemente, eu vou ter o aparelho funcionando. Se houver a especificação de diferença de potencial da bateria com relação ao aparelho que eu estou colocando. Eu preciso sempre casar essas duas informações, né? O potencial da bateria tem que ser igual, a diferença de potencial da bateria tem que ser igual a DDP do meu aparelho para ser ligado. Senão acontece aqueles casos de você ligar um aparelho de 110 numa tomada de 220 e ele queimar o aparelho, né? Olha só, então o que vai acontecer aqui? Os elétrons espontaneamente vão sair do polo positivo e vão para o polo negativo. Então isso daí seria um trabalho que a gente chama de trabalho motor, porque quem está realizando esse trabalho é a própria força elétrica a partir do campo elétrico. Nesse caso, então, eu teria, por exemplo, o celular funcionando, porque o celular tem uma bateria nele embutida. Então, quando eu ligo o celular, é a movimentação espontânea desses elétrons que produz o funcionamento do aparelho. Agora imagina o seguinte, chega no final do dia, esses elétrons caminharam muitos da placa negativa para a placa positiva. Então esse caminhar desses elétrons da placa negativa para a placa positiva vai criando uma igualdade de potenciais entre a placa positiva e a placa negativa. Porque os elétrons que estão saindo da placa negativa, eles vão ficar o quê? Eles vão cada vez mais deixando a placa positiva. E ao contrário, cada vez mais que você deixa os elétrons chegarem na placa positiva, essa placa vai ficando cada vez mais negativa, neutralizada e depois negativa. Então o que acontece aqui é que vai chegar um momento que vai cessar a circulação de elétrons. Adivinha o que acontece com o seu aparelho celular? Ele desliga. Por quê? Porque a bateria acabou. Aí o que você faz? Você vai lá e coloca o seu aparelho ligado à rede elétrica para quê? Para forçar esse elétron que foi para a placa positiva a retornar para a placa negativa. E esse forçar o elétron a partir de uma força externa que está sendo realizada pela sua rede vai criar o que a gente chama de trabalho resistente. Então, nesse caso, a movimentação não vai ser mais feita de forma espontânea pelo elétron. O que vai acontecer é que eu vou retirar os elétrons que foram para a placa positiva e vou trazê-los de volta de forma a usar uma força externa que está sendo utilizada lá pela rede. Então, essa movimentação que está acontecendo aí, a gente vai chamar de um trabalho resistente por estar sendo feita por uma força externa que está levando o elétron de modo não espontâneo, ou seja, de forma forçada, do polo positivo de volta para o polo negativo. E por que o celular continua funcionando quando está carregando? Porque a movimentação de elétrons de forma ordenada, tanto para a direita quanto para a esquerda, não vai fazer diferença para o aparelho. O importante para ele é que haja uma movimentação de forma ordenada, para poder fazer com que ele funcione. Aí depois de um certo tempo ele vai carregar todo, você vai retirar da tomada, e agora de novo os elétrons vão de forma espontânea, a partir de um trabalho motor, serem levados a partir da força elétrica do polo negativo novamente para o polo positivo. E o ciclo se reinicia. Então essa é a ideia do uso da bateria, tá bom? Então é muito importante que vocês entendam o que é um trabalho motor, ou seja, o trabalho motor é aquele trabalho que está sendo realizado a partir de uma força que faz com que a movimentação seja espontânea. Então, espontaneamente, o elétron sai da minha placa, que é negativa, e caminha para a placa positiva. Agora, um trabalho resistente é aquele que acontece quando você faz a partir de uma força externa. Você realiza o trabalho a partir de uma força externa, tá bom? Então tem que ficar bem claro isso aí para vocês. Bom, então a gente já entendeu como é que funciona a bateria recarregável. E aquelas que não são recarregáveis? Nesse caso, o fluxo de elétrons é no caminho único. Do polo negativo para o polo positivo, chega um momento que cessa essa movimentação e acabou. Você tem que inutilizar a sua bateria ou a sua pilha, tá bom? Então, funciona mais ou menos assim. Por que eu falei tudo isso, né? Porque quando a gente fala do cálculo da potência da corrente elétrica, eu preciso entender como é que funciona essa questão do potencial ser maior ou menor. Por quê? Olha só o que acontece. Vamos pensar num aparelho qualquer aqui. Então eu tenho um aparelho elétrico que foi ligado nos polos de uma bateria. Vamos dizer que esse aqui seja o polo positivo, o ponto A é o VA positivo, e aqui eu tenho o VB, que é um potencial menor que o VA. Então eu vou falar que o VA é maior que o VB. Bom, nesse caso o que vai acontecer? Eu sei que na mecânica a gente fala que o trabalho é dado como F vezes D vezes o cosseno de θ.
Ou seja, a força é o produto escalar, né, de dois vetores, força, deslocamento e o cosseno entre eles. Ou seja, aqui, ó, se eu pego um bloquinho qualquer para poder avaliar, o desenho que todo professor de física faz lá no primeiro ano, né? Ele pega, coloca aqui, coloca um certo deslocamento D aqui, né, que é vetorial, e aí aplica uma força F aqui, ó, inclinada, formando um ângulo θ qualquer. Então aí, o que acontece? O produto escalar da força pelo deslocamento vai me dar esse valor aqui numérico, que seria dado em Joule, né? O trabalho é FD vezes cosseno de θ, isso dado em Joule. Mas também a gente tem o TEC, né? Que é o teorema trabalho-energia cinética. Esse teorema é muito importante na física. Por quê? Porque ele relaciona o trabalho realizado a partir de uma determinada força à sua variação da energia cinética, ou seja, em outras palavras, eu aplico uma força e essa força vai produzir uma alteração na velocidade do corpo, porque se eu aplico uma força, toda força tem uma aceleração, e a aceleração modifica a velocidade dos corpos. Só que aí tem um detalhe, né? Todo ponto ele tem um somatório das energias para poder dar energia total. Então, quando você tem energia cinética, se você aumenta a energia cinética, vamos dizer aqui que se o polo aqui é positivo e esse polo aqui é negativo, o A e o B, então os elétrons vão caminhar do B para o A. E a corrente, consequentemente, vai do A para o B. Se a gente for pensar em termos de campo elétrico, o campo elétrico também seria no sentido de A para B, certo? Então, o que está acontecendo? O elétron, que ele é uma carga negativa, ele vai andar contrário à linha de campo elétrico e ele vai buscar o polo positivo. Aí, olha só, toda vez que você tem uma carga se movimentando num campo, ele vai sair de um potencial VB e vai para um potencial VA, nesse caso aqui, certo? Então, eu tenho condições de dizer o seguinte, que o meu trabalho também pode ser dado como menos a variação da energia potencial. Isso a gente já viu também em aulas anteriores relacionadas à eletrostática. Mas se você não lembra, é só pensar o seguinte, para a energia cinética aumentar, a energia potencial tem que diminuir, para que o sistema continue com o mesmo somatório das energias. Então, se a minha energia cinética aumenta, porque o elétron está sendo acelerado, então ele vai aumentando a velocidade, quer dizer que a minha energia potencial, ela vai o quê? Diminuir. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu posso dizer que a minha energia potencial, ela é igual a menos a energia cinética. Ou seja, um é o oposto do outro. Então, foi isso que eu fiz para poder sair desse trabalho aqui da energia cinética e chegar na variação da energia potencial. Mas vamos pensar como que eu calculo a energia potencial elétrica no ponto A. A energia potencial elétrica no ponto A, ela vai ser sempre calculada pela quantidade de carga que vai sair do ponto A, vezes o potencial no ponto A. A energia potencial elétrica no ponto B, ela vai ser dada como a variação da carga que vai chegar no ponto B, ou que vai sair do ponto B, vezes o potencial do ponto B. Então aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, como eu tenho que sair do ponto B e chegar no ponto A, eu vou falar que o trabalho de A para B vai ser, na verdade, aqui, ó, eu vou fazer que o trabalho vai ser igual. Quem que é a movimentação? O elétron ele vai sair do B e vai para o A, né? Então, o trabalho vai ser ΔQ vezes... Vamos fazer primeiro assim, ó. Energia potencial do ponto B menos... Aliás, é final menos inicial, né? Então, vai ficar... Energia potencial do ponto A, porque ele vai chegar no ponto A, menos a energia potencial do ponto B. Só que aqui eu tenho que pôr um sinal negativo, porque é menos o valor da variação da energia potencial. Então, meu trabalho vai ser menos, aí aqui eu vou substituir, né? ΔQ VA menos ΔQ VB. Aí. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, o trabalho aqui vai ser, vou colocar em evidência aqui, né, menos o ΔQ, que multiplica VA menos VB. Só que VA menos VB, pessoal, é justamente o U, né?
que é a diferença de potencial, a DDP. Então aqui o que vai acontecer é que, ao colocar os valores aqui, lembrando que essa variação de carga é negativa, o menos do negativo com o menos do sinal que está aqui fora, vai deixar que o trabalho de A para B vai ser dado como o ΔQ vezes o U. E por que é tão importante saber desse trabalho aqui, né? Esse seria o trabalho realizado pela força elétrica para arrastar todas as cargas de um ponto B lá para o ponto A. E aí vem o detalhe, né? Porque se o trabalho aqui é de A para B, então se eu fizer na mecânica potência como sendo o trabalho sobre o tempo, porque é assim que a gente calculava a potência, né? O trabalho ele vai ser dado como ΔQ vezes U. E aqui eu vou ter o ΔT. Mas vem cá, o que é ΔQ dividido por ΔT? Na aula anterior a gente viu que isso aqui era corrente elétrica. Então a potência elétrica vai ficar sendo o famoso π. Então, o que é importante dessa página aqui para a gente? Primeiro, entender que a potência é dada como I vezes U. E depois saber que o trabalho da força elétrica para arrastar toda a corrente de um lado para o outro é dado como o ΔQ vezes o U, que seria a diferença de potencial. Lembrando que potência, a gente sempre trabalha com ela em watts, certo? E watts seria o quê? Joules por segundo. Por que eu sei disso, professor? Porque não é trabalho pelo tempo? Trabalho não é dado em joule? O tempo não é dado em segundos? Então, joules por segundo é igual a watts. Estou usando isso porque tem exercício que acaba colocando potência como joule por segundo. Tá? Então, joule por segundo e watts, estamos falando da mesma coisa. Tá bom? Então, olha só. Importante recapitular nessa página aqui que a gente está. Primeiro, que a diferença de potencial U ela vai ser importante. Por quê? Porque é a partir da diferença de potencial que a gente consegue saber quanto vai ser a potência utilizada. E também precisamos saber quanto que é a corrente que está passando pelo aparelho. Então, se eu fizer o produto da corrente pela diferença de potencial, eu acho a potência desse aparelho. Tá bom? O que acontece muito? Muitos aparelhos vêm com as especificações no etiqueta no verso dele. Então, se você pegar a sua TV, por exemplo, e olhar atrás dela, vai ter uma etiquetinha lá que vai falar qual é a potência da TV e onde ela pode ser ligada. Às vezes, você tem até informação assim, ó, de 100 até 240 volts. Ou seja, nesse caso, você está falando de um produto que é bivolt, tá? Então, ele pode ser colocado tanto em 110 quanto em 220. E aí, no caso, se você colocar, vamos dizer que você esteja numa cidade onde a diferença de potencial é de 110. Então, a potência, né, do aparelho que está lá escrito nele, você tem o 110 que é onde você vai ligar e você descobre quanto que é a corrente que está passando dentro do aparelho. É interessante saber isso, né? Porque dependendo da corrente que está passando, essa corrente vai ser distribuída pelo circuito interno e vai fornecer a dissipação necessária para que você tenha o aparelho funcionando. Então, se você pega, por exemplo, um chuveiro elétrico, essa corrente vai ser grande. Por quê? Porque ele tem uma potência grande, tá bom? Então, dando sequência aqui, né? Trabalho é ΔQ vezes U e a potência I vezes U, tá? Aí, como que eu calculo, então, a energia elétrica de um aparelho? Quanto ele gasta de energia elétrica por mês? Bom, para isso, a gente vai pensar no seguinte. Se eu tenho um aparelho e ele tem uma certa especificação de potência, eu posso dizer o seguinte, na mecânica, novamente, ó, partindo da mecânica. É o que a gente já conhece um pouquinho melhor. Eu tenho o quê? Na mecânica eu tenho que a potência, ela é dada como o trabalho sobre o ΔT. Mas eu também posso escrever lá que a potência é dada pela variação de energia, né, sobre o tempo. Então, se eu quiser saber quanto que é o cálculo da energia elétrica, basta eu fazer que o ΔE vai ser igual à potência do aparelho vezes o tempo de uso desse aparelho. E aí vai depender do que você estiver tratando, né? Se for num mês, se for em um dia, e assim sucessivamente, né? Vale ressaltar o seguinte, se for para um mês, eu tenho que pegar o número de horas que eu uso por dia e multiplicar por 30, né? Lembrando que aqui, ó, a potência ela é dada em watts e o tempo dado em segundos. Então, no sistema internacional, eu tenho watts, que seria joules por segundo, vezes segundo. Então, aí eu fico com a energia elétrica em joules. Mas o que é o detalhe aqui? Muitas vezes,
a gente não trabalha com joule porque essa energia elétrica acaba sendo muito grande para a unidade de joule. Então, as concessionárias, o que elas fazem? Elas usam a unidade do Sistema Internacional, elas deixam de lado a unidade do Sistema Internacional e usam a unidade para aplicar valores. Então, por exemplo, alguns estados cobram aí para 1 kWh o valor de 85 centavos, 87 centavos, 90 centavos. Então, no Sistema Internacional, a gente tem um joule como energia elétrica. Agora, se você pensar em termos de concessionária, elas usam o quilowatt-hora como sendo a unidade de medida para poder expressar quanto custa a energia que está sendo consumida na sua casa. Então, o que acontece? Como transformar um no outro, né? Essa é a pergunta. Então, olha só, 1 kWh equivale a 1000, porque quilo é 1000, né? 1000 watts vezes 1 hora, que seria 3.600 segundos. Então, quando a gente faz esse cálculo, eu vou ter o seguinte, que 3.600.000, aí vai ficar joule por segundo vezes segundo, ou seja, 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 à sexta joules. Então, essa é a unidade de conversão. 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 à sexta joules. Isso aqui também é importante em muitos momentos, se você estiver calculando. Ah, professor, então quer dizer que para eu usar essa fórmula da energia elétrica, se eu quiser saber quanto de consumo eu tenho, eu preciso colocar a potência em quilowatt? É isso mesmo. Então, por exemplo, se eu pego um aparelho lá, vamos pegar um aparelho onde eu leio a especificação da etiqueta dele. Nesse aparelho eu tenho lá a especificação de 200 watts e 220 volts. Ou seja, a minha potência é de 200 watts, cuidado para não confundir watts com volts, tá? Potência é watts e a DDP é volts. Então, para eu poder jogar na fórmula da energia elétrica para saber em quilowatt-hora qual é o meu consumo, eu preciso pegar isso aqui e fazer a seguinte conversão. Se eu estou em watts e quero ir para quilowatt-hora, desculpa, para quilowatt, eu tenho que dividir o valor por 1000. Então, aqui, ó, eu teria 0,2 quilowatts, tá? E aí eu teria a informação no próprio enunciado de quanto tempo eu estou usando num dia ou num mês. Às vezes ele coloca num dia e fala para usar o mês comercial como 30, aí eu tenho que multiplicar por 30 e depois ver quanto custa o consumo de energia multiplicando pelo valor que a concessionária cobra. Então vamos dizer aqui que eu uso por 8 horas por dia. Então se eu uso 8 horas por dia, vezes 30 dias, eu vou ter 240 horas de uso. Vezes 0,2, eu vou estar usando ele por 48 kWh. Aí eu pego os 48 kWh, que é o cálculo que eu fiz aqui para energia elétrica, e multiplico isso por quantos watts, quanto custa um kWh no lugar que eu estou. Vamos dizer que seja R$1. Então eu gastaria R$48 com a utilização desse produto no mês. E a sua conta é desse modo, né? Você pega a sua conta de energia elétrica e lá ele especifica quanto você gastou no mês e multiplica pelo valor cobrado pela concessionária, tá bom? Então, é isso, pessoal. Queria agradecer demais a presença de vocês, dizer que a próxima aula já está indicada aí no card do lado, dizer para vocês que vocês precisam se inscrever no canal para poder receber conteúdo novo, tá? Nós estamos aí disponibilizando conteúdo novo todos os dias, inclusive resoluções de exercício, tá? É importante que vocês acompanhem também as resoluções aqui. Pedir para vocês ativarem o sininho da notificação, tá? Acompanhar a gente no Instagram e agradecer demais todos vocês. Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.